Quinta questão de hidrodinâmica. Nós temos uma tubulação bem particular, onde dois pontos são estudados. Ele nos fornece as áreas das secções transversais dos tubos e também forma esta elevação de meio metro que é produzida por conta da pressão no ponto 2. Portanto, seria interessante para nós já começarmos a definirmos as equações que nos serão úteis. A pressão no ponto 1, mais a pressão cinética, mais a pressão hidrostática, é igual a pressão no tubo 2, mais a pressão cinética e a sua pressão hidrostática. Perceba que para conseguir continuar os dados, concluir os dados e determinar então a pressão no ponto 1, que é o que nos interessa, nós precisamos primeiramente avaliar a velocidade. Nós não temos a velocidade do escoamento, que existe tanto em 1 quanto em 2. Para isso, o texto nos fornece a vazão de 400 centímetros cúbicos por segundo. Isso exige de nós um tratamento de dados prévio. Então, sendo a vazão igual à velocidade vezes a área da secção, nós podemos isolar a velocidade como sendo igual à razão entre a vazão e a área. Essa divisão fornece a velocidade. Portanto, a velocidade 1 será 400 dividido pela área 2, o que resulta numa velocidade de 200 centímetros por segundo, que podemos dizer que é 2 metros por segundo. A velocidade 2 seria 400 dividido por 1, sendo essa a área. A velocidade 2, então, seria 400 centímetros por segundo, que equivale a 4 metros por segundo. Nós temos, então, agora os dados de velocidades. Agora, com relação à altura, perceba que o próprio desenho nos fornece uma referência com o mesmo nível. Portanto, nós podemos dizer que não existe contribuições hidrostáticas, pois eles não têm diferença em alturas. Porém, existe um detalhe a mais. Aquela tubulação vertical que produziu esta elevação de meio metro é uma informação que se refere à pressão no tubo 2, pois este líquido aqui ele está parado e ele só nos informa a pressão que está atuando enquanto este fluido está passando. Portanto, nós podemos calcular essa pressão P2 por este equipamento, a pressão no ponto 2, que é dado pela fórmula da densidade, gravidade, altura. Essa pressão calculada especificamente no tubo é que retrataria a pressão P2. Como nós temos os dados, podemos calcular. Essa pressão, então, P2 será a densidade do fluido, 10 a terceira, que é a água. No caso, temos 1 grama por centímetro cúbico, ou 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. 10 a gravidade e meio metro de altura. Portanto, a pressão no ponto 2 será de 5 vezes 10 a terceira newtons por metro quadrado. Agora que nós temos esta informação, nós conseguimos checar todas as necessidades da equação de Bernoulli. É muito importante fazer essa avaliação prévia antes de começar a descrever a situação nessa igualdade. Nós temos que determinar a pressão 1, a massa específica, 10 a terceira, a velocidade V1, 2 ao quadrado, dividido por 2. Tudo isso igual. A pressão P2, 5 10 a terceira, nós acabamos de calcular. A pressão hidrostática, a pressão hidrocinética, nós temos 10 a terceira, vezes 4 ao quadrado, dividido por 2. E não há contribuições de pressão hidrostáticas no escoamento do fluido. Aqui, basta organizarmos as ordens de grandeza. P1 mais, aqui vai dar 4 dividido por 2, 2 10 a terceira. Aqui nós temos 5 10 a terceira.
E aqui, 16 dividido por 2, dando 8, 10 a terceira. Portanto, nós temos 8, 9, 10, 11, 12, 13, menos 2, 11, 10 a terceira newtons por metro quadrado. Essa será a resposta da pressão no ponto 1.